Opa, meus colírios, começando mais um relatório colírio aqui, pingando nessa tela. E aqui é o professor Ricardo Cortes Lopes e hoje eu vou apresentar um tema aí que é bem polêmico, tá? Não pelo polêmica em si, mas pelo que as pessoas pensam sobre ele, tá? Que é os jovens pós-graduandos, o desemprego e a falta de bolsas, um campo de serviços acadêmicos. Esse foi um artigo ou capítulo de livro, eu não sei te dizer, eu vou te explicar depois por quê, mas não sei dizer o que é, mas ele saiu ali sobre esse tema. E eu fiz ele ali com a Nádila Buquerque Lucchini, que é, além de ser uma pessoa maravilhosa, é uma pesquisadora maravilhosa. Procure o Lattes dela. Ela já escreveu apresentações para os meus livros e ela é uma pessoa muito inteligente e íntegra. Então, vocês pensam que eu falo mal dos meus coautores, mas não, eu sempre elogio quando tem que elogiar, mas quando tem que falar mal de um, eu falo, porque não é certo algumas atitudes das pessoas. Mas enfim, o que eu vou fazer hoje vai ser apresentar um pouco esse texto, tá? Algumas ideias dele. E já vai curtindo aí, comentando e deixando aquele. Compartilhando esse vídeo para chegar a mais pessoas, tá? Esse é o texto de apoio, tá? Vocês estão vendo aqui a referência, caso queiram digitar no Google. Ou vocês podem fazer melhor ainda, ir ali na descrição ali do vídeo e pegar ali, tá? Não, nada impede vocês, é muito mais fácil. Vou deixar disponível o texto para vocês acessarem, tá? Mas já tem referência aí para quem quiser citar ou coisa assim, tá? Então isso aí foi publicado na PUC, né? Na EdPUC. Eu acho que não existe mais, né? Não sei se existe, tá? Mas eu acho que não existe mais porque eles usam muito a editora Fênix agora. Ou talvez tenha se mudado para a editora Fênix. Enfim, foi no Simpósio de Juventudes Contemporâneas, tá? Eu fui o único que apresentou alguma coisa sobre jovens pós-graduandos em desemprego. Porque nesse evento foi o pessoal falando mais de pessoas em vulnerabilidade social, né? E o que não está se percebendo, tá? É que os jovens pós-graduandos, ao não conseguirem empregos ou colocações ou concursos, eles também estão entrando na região de vulnerabilidade social. E eu explico por quê. A gente tem uma tradição no Brasil de achar que estudar resolve a vida, tá? Ainda agora tá mudando um pouco isso, tá? Mas tipo, há muito tempo atrás, a gente tinha que aqui no Brasil não tinha instituições de ensino superior. Então as pessoas elas viajavam para a Europa para estudar. E daí quando voltavam, elas voltavam e já assumiam alguma função, tá? Ligada com o diploma delas. Então só podia estudar e conseguia sair do país. E acho que isso cristalizou na memória coletiva das pessoas de uma maneira que eles pensam que quanto mais se estuda, melhor a condição de vida da pessoa, tá? E se a pessoa consegue inserção no mercado, a chance grande dela de conseguir, principalmente no, ensino, no serviço público, tem uma chance enorme de ela conseguir de fato ganhar bem, tá? Eu digo bem assim para os padrões do salário normal, né? Porque um salário de 10 mil, por exemplo, comparado com o que ganham outras pessoas que trabalham em outros setores, é pouco, né? Comparando. Mas é muito para o setor educacional, por exemplo. Tá? A gente teve muitas mudanças no setor da educação nas últimas décadas. E então teve muita mudança também. Então, mas as pessoas tendem a achar que por tu ter um doutorado, ou pós-doutorado, ou mesmo mestrado, tu já teve a oportunidade de estudar e tu vai receber uma oportunidade melhor. Mas na prática isso não acontece, tá? Não acontece com a maioria, né? Acontece com algumas pessoas, mas não acontece com a maioria. Então, as pessoas às vezes investem 10 anos da vida delas pra fazer mestrado, doutorado, coisa assim. E daí quando sai disso aí, às vezes recebia bolsa, às vezes não recebia. Quando sai disso, encontra um mercado que ou tu consegue um concurso, mas aí fica difícil de conseguir experiência, por exemplo, sem conseguir o primeiro trabalho. Ou tu vai ter empregos precarizados, precarizados no sentido de empregos ruins, né? Tipo, que ou não tem direitos, nesse sentido do precarizado mesmo, tá? Do conceito precarizado. Ou que não tem direitos, ou são temporários, ou que pagam mal. Então, isso é o que espera, tá? E o artigo, se vocês forem ler, né? Ele, ele vai apresentar esse panorama, tá? E mostrar algumas coisas que as pessoas fizeram, tá? Especialmente empreendimentos, os empreendimentos que as pessoas fizeram justamente pela falta de trabalho ou de
ou de concursos, tá? Ou mesmo de bolsas, tá? Teve muito corte aí nesses últimos anos na parte da educação, e isso inclui as bolsas, tá? As bolsas são modalidades que podem ser cortadas a qualquer momento, tá? Não tem nenhum tipo de segurança na bolsa, e isso tá acertado, tá? No termo de compromisso que se assina, tá? Não é também como se fosse uma coisa inesperada, tá? Pode ser cortado. Então vamos lá. Escassez de bolsas, tem tido cortes, né, contínuos, tá? No setor da educação. E daí isso afeta diretamente nas agências de fomento, né? O Brasil é muito dependente do setor público para a questão da pesquisa e ensino superior, tá? Não tô falando que é ruim ou bom, mas eu tô falando que existem outros modelos também. Então, tipo, mas esse modelo, no caso, que atrela a pesquisa com o setor público, acaba dependendo de financiamento. Então, o que acontece? A gente tem menos o setor de serviços, ele se recrudesce também, tá? E que entre eles está o da serviços da educação, no caso de quem é professor, e também diminui bolsas. Então, alguns indivíduos eles fazem que eles empreendem, tá? Alguns fazem freelancer nas suas áreas, tendo uma remuneração informal. E também tem gente que. Bom, tem um fenômeno muito forte que é o pessoal que empreende fazendo doce, né? Então, tipo, eu vi muitas pessoas que saíram do campo acadêmico e foram fazer doce. Algumas se deram muito bem, tá? Outras nem tanto. Mas tem aqueles que juntam, né? A gente chama de empreendimento de serviços acadêmicos. E daí eles fazem. Eles empreendem dentro de habilidades do campo acadêmico, tá? Então, eu defini no artigo que são aqueles que abarcam atividades necessárias para a confecção de monografias baseadas em pesquisas, que inclui desde a coleta de dados, análise e sua publicação em algum veículo especializado. Então, o pessoal vai, traduz, o pessoal vai lá, formata, o pessoal vai lá, ajuda na análise estatística. Tudo isso é necessário para a confecção de pesquisas de monografias baseadas em pesquisas, tá? Bom, a gente vai ver então que a gente vai observar que na verdade assim, ó, o evento era sobre jovens, né? Então eu acabei puxando. Mas em teoria não tem como saber, né, se quem tá fazendo isso todo mundo todos são jovens, eu digo no quesito do IBGE, tá? Mas vocês vão observar então que tem uma questão comercial intermediada pelo marketing digital, tá? E eu gostaria de saber muito se se isso de fato constrói um campo econômico, tá? E se isso é um espaço por ser um espaço de autoria. A minha ideia, então, é entender, resumindo, tá? Se o fato de existirem empreendimentos acadêmicos, que existem de fato, tá? Tu se encontra isso no Facebook, eu trago isso no artigo, Facebook, mais no Facebook, tá? Instagram não tinha ainda na época, não sei se tinha ou se já tava em 2018, tá? Mas tava ali sendo, se tinha, tava engatinhando, tá? E daí, será que isso é o suficiente para formar um campo acadêmico ou ainda são iniciativas individuais? Isso é o que eu pergunto, tá? No decorrer do artigo. E daí, o marketing digital, então, utilização de marketing digital é um fator importante para saber isso. Porque o marketing digital, ele, em teoria, tá? Eu pode ser que no futuro isso mude, mas ele é a maneira mais racional de se abordar a internet, tá? Se tu não utiliza o marketing digital para abordar a internet, é um terreno muito complexo. E vai ser tentativa e erro, tá? Então, à medida do possível que os indivíduos vão absorvendo instrumentos da marca digital, significa que está sendo a construção de um campo econômico, né? E será que isso vai construir esse campo econômico? Esse é o problema de pesquisa, né? Bom, aqui o pessoal fala da variação do ambiente do que eu falei, né? Ali nos primeiros slides. O que resulta em exército de doutores desempregados. Esse texto aqui tem muitos blogs, tá? A ponto de eu não saber qual é a autoria. Sim, talvez se eu investigasse com calma, visse as datas, conseguisse descobrir. Mas é que isso não me vem, não, uma coisa que vem ao caso. O que importa é o fenômeno, né? E se as pessoas replicam o texto,
é porque elas enxergam que aquilo ali acontece de fato, tá? Senão você teria colocado a legitimidade do seu blog em jogo, tá? Então, também o diploma do ensino superior não existe imprevisibilidade da era atual, tá? Então não adianta você. Antigamente, como eu falei, ganhava o diploma, ganhava a vida. E não é assim mais hoje em dia, tá? Você tem o diploma e não quer dizer que você vai ter uma vida estável, tá? Então não é muito simples assim. Então você acaba andando na corda da bamba ali, que nem tá na foto, tá? Vamos lá, então campo econômico, eu utilizei muita noção do Bourdieu, tá? Ele pensa a economia como um campo, ele pensa tudo como um campo, tá? E isso é uma grande qualidade dele, tá? Por ele ter essa teoria grande de pensar as coisas como campo, ele acaba estudando vários temas. E daí ele acaba tendo uma sociologia muito rica, tá? Então, tipo, o que vai acontecer é que daí ele vai falar, né, que os indivíduos eles vão estar bem-sucedidos de acordo com as disposições dele, que são as preferências, gostos, necessidades, aptidões, etc e tal. E esse campo vai possuir uma história, campo econômico, né? E essa comprova como essas disposições são úteis para que indivíduos alcancem maior capital dentro desse campo. Então vocês vejam, o capital está sendo disputado dentro desse campo econômico. E as disposições, é importante ressaltar, elas te permitem chegar com mais facilidade ao capital. Então, elas autorizam e favorecem a visão calculadora, as disposições estratégicas, porque no campo econômico quase não tem lugar para loucura. A gente vai ver ali nessa frente que a gente fazer uma coisa muito diferente que as pessoas vão estranhar e não vão comunicar contigo. Então não tem como ter loucuras, ele tem que ser um lugar de cálculo, né? E será também, aí, isso é uma outra pergunta da pesquisa, né? Que é uma pergunta secundária. Será que é um subcampo, o subcampo acadêmico, já dá para se considerar um subcampo acadêmico? Ele faz parte do campo econômico? Ele é conjunto de subcampos, são setores ou ramos da indústria, tá? Isso ele escreveu muito na época que a indústria ainda estava forte, né? A gente vive numa época pós-industrial, sociedade do conhecimento, tá? Então o que acontece? O que, que é um anúncio, tá? Os anúncios que a gente vai analisar anúncios como a parte empírica. Porque daí o que acontece? Eu estou investigando meu problema e eu preciso de indicadores empíricos para fazer isso. E a gente vai olhar a partir dos anúncios que as empresas acadêmicas fazem, tá? É importante ressaltar que aqui está a definição do Tavares, vocês vão ver depois ali nas referências bibliográficas quem quiser. Mas ele vai ter esse anúncio, ele vai ser direcionado para chegar nas pessoas e comunicar com elas e aquela questão de não ter loucuras no campo econômico. Chega ali naquele indivíduo, ele reproduz o conhecimento que dá certo, porque os anúncios eles dão certo, tá? A gente pode perguntar, questionar a ética dos anúncios, mas eles dão certo, tá? As pessoas chegam nos anúncios, elas clicam nos anúncios, observa taxa de clique, mapas de calor, eles mostram para as pessoas interagem com os anúncios, tá? Então os anúncios eles têm alguns elementos que tornam a comunicação mais facilitada. Então isso é uma ciência, tá? Uma ciência ali que vocês vão dizer, é uma ciência que serve para manipular o indivíduo para ele fazer uma compra. Eu acho que facilita o contato, a comunicação, né? São ferramentas que facilitam a comunicação, mais ou menos que nem a retórica os gregos faziam antigamente, tá? Então, eu penso assim, né? Eu acho impossível tu conseguir induzir uma pessoa a comprar um negócio só pelo anúncio, né? Mas tu consegue fazer a pessoa chegar no produto a partir do anúncio, tá? Então, tipo, é uma opinião pessoal minha, tá? Talvez impopular para algumas pessoas. Vamos lá. Eu traduzo marketing digital como mercadizar. Tá? As pessoas até utilizam o nome marketing digital, mas eu gosto de falar mercadizar, né? A gente vai tornar o produto mais atraente para justamente pelo anúncio, né? Para as pessoas chegarem até ele, tá? E daí é o produto em si e talvez o preço, né? Talvez não, o preço e o histórico que vai fazer a pessoa comprar ou não. Mas basicamente o marketing digital ele utiliza as ferramentas do meio digital para produzir essa audiência para vender um produto, tá? E é importante ressaltar isso, que é uma
uma busca de venda de um produto para um público-alvo definido, tá? E uma coisa que a gente tem que falar antes de seguir adiante é que eu fiz uma distinção entre assessorias e consultorias, tá? Em teoria, a assessoria, ela te ajuda a fazer o trabalho, tá? Não fazer o trabalho, a gente está falando de um serviço, tá? Um serviço, fazer um serviço, tá? Enquanto a consultoria, ela mais te indica como conseguir chegar ali, tá? Mas os atores sociais que estão fazendo essa prática nova, eles não estão diferentes, eles estão fazendo, eles estão misturando às vezes as categorias, eles não sabem a diferença entre assessoria e consultoria, tá? No artigo eu deixo isso bem claro ali, vocês podem olhar com calma, mas na prática eles não têm essa diferença tão forte, tá? Ah, é só para explicar por que pode ser um artigo, um capítulo de livro. A PUC, ela faz os eventos maravilhosos, tá? A PUC é um lugar maravilhoso, né? A PUC de Porto Alegre, tá? E eles publicam os anais do evento como um livro. Como um livro, daí o capítulo acaba virando um capítulo de livro. Então eu tenho dificuldade até de colocar no Lattes, no currículo Lattes, o que é um, o que é outro, tá? Mas eu boto como capítulo de livro, porque o negócio tem estrutura de livro, capa de livro, apresentação de livro, tudo bonitinho de livro, e daí não vai ser livro, eu acho estranho, tá? Eu não me importo, tá, de ajudar a editora deles a terem títulos, tá? Acho bacana. Até porque eles disponibilizam para as pessoas, não fecha num livro que ninguém vê, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda. Às vezes eu faço um livro bonitinho e daí fica fechado para quem compra. Aí é ruim, porque daí não tem reprodutibilidade, né? A pessoa não vai comprar. Vamos ser sinceros, as pessoas não vão comprar um livro meu para se informar. Tipo, cara, já aconteceu, tá? Já compraram. Mas, tipo, não vão comprar em grande escala, sabe? Então, eu acho mais importante ter essa reprodutibilidade do que ter um ganho financeiro baixo, tá? Enfim, tá. Isso foi uma coisa minha aí, não faz diferença aqui pro vídeo, tá? Vamos lá, então na época então eu contextualizei o número de likes na página, né? Então eu peguei algumas páginas aqui com o número de likes. Então ali a Semente, Consultoria Acadêmica, a Consultoria Acadêmica, Schneider, Consultoria Acadêmica, vocês estão vendo ali. Quem tiver curiosidade pode parar. Eureka, Consultoria Acadêmica, Kiren, Consultoria Acadêmica. Muito variável, né? O histograma tá mostrando aí. Não, que histograma que isso aí é um gráfico simples de contagem de frequências, tá? Mostrando aí algum ali, ó, por exemplo, o formato, agência de assessoria acadêmica 33.010 e consultoria em trabalhos acadêmicos 3.060, tá? O que eu fiz? Olhei os anúncios, tá? Então o like até é um dado interessante, mas não é tudo, ainda mais no Facebook, que é possível fazer impulsionamentos que aumentam muito o número de curtidas, né? Então, é um dado importante, mas não crucial, tá? Vamos lá. Então, os serviços eu também mudei, tá? Os serviços eu também separei, estratifiquei. Então, normatização, que é transformar em ABNT, Vancouver, todas essas 1 milhão de normas técnicas. 11. Revisão, 8 ofereceram revisão textual, né? Às vezes revisão e normatização se misturam, tá? A pessoa vai lá e oferece os dois juntos. E dá um diagrama de Venn, mas não foi esse o caso. Orientação, então, 6. As pessoas oferecendo orientação, tá? Então, tipo, se tu oferece orientação é porque alguém não tá fazendo o seu trabalho, né? No caso, o orientador. Então, se alguém de fora oferece orientação, talvez a pessoa esteja não conseguindo ser orientada, tá? Ou a pessoa não confia no orientador. Não acho que a pessoa não precisa também ser obrigada a confiar. Estatística, então, tem 2, tá? Pouquíssimos. Pouquíssimos oferecem também estatística, tá? E tradução tem 4, tá? 4 oferecendo tradução. Provavelmente pessoas formadas em letras ou muito versadas na área de tradução, tá? Mas eu não sei se é possível oferecer tradução. Bom, as pessoas oferecem, tá? Mas não sendo formado em letras não dá para emitir nota, não dá para fazer uma série de coisas, tá? Então já limita um pouco o público, tá? Então vocês vão ver pelos estados
São Paulo e Rio Grande do Sul lideram com 3 cada, Santa Catarina 2, Rio de Janeiro 2, o Ceará 2. Como são proporções pequenas, eu não quis botar em porcentagem, tá? Porcentagem ia nos tirar muito o nível de uma noção mais clara do que é cada um. Então esses aí foram os que eu analisei, tá? E daí, quando eu comecei a analisar as peças publicitárias, emergiram algumas categorias, tá? Que são as diferenças das postagens. Então tem uma postagem de humor, tem postagem com personas com problemas, que daí tu explicita um problema para o teu empreendimento acadêmico resolver. Banners, blogs, peças informativas, envolvimento aí também o que a equipe também, quando se tem uma equipe, também faz parte, tá? Apresentar como a equipe também tem uma equipe envolvida por trás do empreendimento. E os depoimentos de clientes, tá? Então, isso tudo são ferramentas que as empresas utilizam. As empresas utilizam essas ferramentas na hora de fazer publicidade, tá? Qualquer tipo de empresa utiliza esse tipo de ferramenta. Então, isso aí acabou aparecendo no material também, o que indica o nível de adesão ao marketing digital, que é o que eu falei, né? O marketing digital, ele indica o quanto os indivíduos eles estão se aproximando com o campo em si, né? E aqui no artigo, vocês podem ver o artigo ali com mais cuidado, mas aqui tem algumas postagens humorísticas, por exemplo, ali o cara fala que o poder dele de X-Men é... O que é? Usar a crase. A gente tem banners ali, ó, com uma foto ali da consultoria acontecendo. A gente tem ali um blog, né, Semente Vidas Acadêmicas, que acho que nem existe mais. E depoimentos dos alunos ali falando, ah, que maravilhoso que é essa consultoria. E alguns informativos, tá? Que daí no sentido de educar também, né? E educação a gente chama no marketing digital de nutrição do lead, né? Então tá sendo nutrido ali, né? A análise é gigantesca, tá? Então olhem o artigo ali que vocês vão ver como funciona. Bom, o que a gente vai observar, tá? Algumas empresas ainda usam figuras pessoais, então isso mostra que não é um campo impessoal ainda, tá? Não existem instituições fortes e grandes, tá? Se liga com a figura do pesquisador. Também apareceram muitas repostagens de notícias, tá? Em 2018 estava então acontecendo muitas questões de cortes de bolsa. Eram os primeiros, não os primeiros, mas tipo, estavam sendo bem brutos, né? E é importante também ressaltar que não, as empresas não percebiam a importância do ambiente digital como fator mesmo de credibilidade. E não utilizavam todas as ferramentas possíveis que o campo da marketing digital permite, né? Que mostra que ou não teve um estudo prévio, que também é possível, ou acha que o que ainda prepondera são as questões mais do campo em si, o campo acadêmico em si, né? Que nesse sentido, se for relações mais pessoais de um indica o outro, o freelancer ele é mais compatível, tá? E a gente não tá falando de freelancer, a gente tá falando aqui de empreendimentos acadêmicos, tá aqui. Tem começo, meio, fim, valores, tudo, valores, missão, etc e tal. Mas ainda assim, não se tem um domínio muito grande disso, talvez por formação, ou por achar que isso não vai ser tão relevante para uma pessoa que vai contratar esse serviço, tá? Também a gente percebeu que às vezes as publicações às vezes têm até muita curtida, mas tem pouca interação, tá? A pouca interação entre esses indivíduos, então significa que até existe alguma atenção, mas não tem um engajamento, não se tem uma busca de engajamento, é mais uma vitrine, né? Que se fala. Uma vitrine colocada pelos indivíduos, tá? Para eles verem os trabalhos deles. Também existe um pai escondido, tá? Que é a figura do freelancer. A concorrência com o freelancer, ela é quase desumana, né, nesse sentido, porque o freelancer, a gente pode observar algumas vantagens e desvantagens, tá? O freelancer, por exemplo,
ele tem a questão do tempo e do preço, ainda mais com empreendimentos ali com me fugiu a palavra, tá? Mais empreendimentos com mais pessoas envolvidas, tá? O freelancer tem essa grande vantagem, tá? Mas em compensação, quando você tem uma instituição, mesmo que seja uma instituição pessoalizada, consegue fazer divulgação direta, tá? Fazer mais publicidade, tá? Enquanto o freelancer nem sempre, tá? Às vezes o freelancer até ele tá vinculado com outras obrigações como bolsas que não permitem que ele faça esse tipo de atividade. E o freelancer acaba fazendo. Bom, e eu vou falar as considerações finais e a resposta do problema de pesquisa, tá? Não foi possível alcançar os próprios empreendedores, porque a gente não conseguiu tomar contato com todos. É um empreendimento enorme, né? Mas as comunicações a gente conseguiu, tá? Então a gente vai pelas comunicações. O que me parece, tá? A gente ainda não tem exatamente um subcampo acadêmico, tá? Porque não me parece que os indivíduos eles estão inteirados o suficiente, ou eles buscam a interação. Então não me parece que eles ainda absorveram as questões do marketing digital. Me parece que é só uma transposição do que acontece pessoalmente para aquele ambiente e só gera engajamento a nível pessoal, tá? Então, claro, existem muitos negócios sendo feitos, tá? Não tô falando que não existe. Mas ainda o fato de haver negócios sendo feitos ainda não configura um campo, tá? Ainda precisa de uma institucionalização. Isso ainda eu acredito que não aconteceu, tá? Mas provavelmente vai acontecer. A gente já tem alguns youtubers desde lá pra cá que já conseguem se não vender produtos adequadamente, mas mostrar que existe um interesse crescente de indivíduos e a criação de um público-alvo, tá, específico, às vezes saindo do campo acadêmico. Então, talvez sim, tá? Talvez a gente esteja em direção a isso. Talvez um indivíduo que consiga investir alto capital possa conseguir gerar um grande aporte, uma institucionalização, tá? Mas ele vai ter que concorrer com freelancers e é quase impossível concorrer com os freelancers, os muito freelancers e as empresas menores, porque eles conseguem fazer um preço mais competitivo. E o indivíduo que está no mundo acadêmico, em geral, ele ainda não está numa posição de conseguir de ter muito capital disponível para investimento, tá? Então isso acaba abaixando também a remuneração ou ticket médio de um serviço, tá? Então acaba não sendo um investimento que vale a pena agora, mas pode ter uma reviravolta nos próximos momentos que daí daqui a pouco vale a pena, tá? Daí alguém vai ter com capital, vai investir e daí daqui a pouco vai até enterrar essas iniciativas menores, tá? Não sei, tá? Eu só tô fazendo conjecturas que eu fiz na época e a gente pode até comentar aí embaixo o que você enxerga hoje em dia, né? As referências, tá, gente? Tem no texto disponibilizado e tem também aqui no. Vocês podem só pausar o vídeo e observar onde não tiver a minha imagem aqui atrapalhando, tá? Porque, de novo, esse vídeo eu não consegui fazer slides próprios, que nem eu vinha fazendo, tá? Correria total. Mas aí eu peguei uma apresentação antiga e, como eu sempre fui de botar imagens e tentar fazer uma apresentação mais bonita, não fica tão feio no vídeo, tá? Não fica tão bonito quanto as outras. Mas eu quero voltar logo com as outras, tá? Fazendo direitinho no canvas, bonitinho, tá? Bom, então é isso. Deixa o seu comentário aí embaixo. A gente agradece. Próximo relatório colhido na semana que vem, se tudo der certo, tá? E é isso aí. Até mais. Muito obrigado.